Espicaçar com Ângelo Rodrigues, um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar, inquietar, denunciar, problematizar, sugerir e entreter. Ufa, tanta coisa. Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas, como o Spotify e o Castbox, bem como também ainda no nosso canal de YouTube e ainda nas nossas páginas de Facebook e de Twitter. Portanto, não tem razão para dizer que não conhece, que não ouve, está em muito sítio. Vamos iniciar este episódio de forma não habitual, desta vez com uma bela canção pela voz do meu convidado, que já revelarei. Este tema que vos convido a ouvir tem o título de Preto e Branco, muito sugestivo, e não será por acaso. É um tema original e recente do meu convidado, magnificamente interpretado por ele e pela banda Os Grávida, que, segundo apurei, eu vou sabendo destas coisas, irão regressar ao ativo em 2021. Vamos então ouvir e já voltamos. Eu fui longe demais, eu sei que não devia. Fui tentar sentir paz onde não havia. Eu sei que sobressaio entre toda a gente, yeah. Tenho uma maldição por não querer ser diferente. Viva a vida assim, preto e branco, grávido de mim, mas noite. Largo a vida e deixo-a para trás. Fujo para a ilha onde tu estás a viver em paz. Eu já te tive a ti e sei que não mereço esta grandiosidade que sei que tem um preço. Se morresse agora o eu ia tão bem, yeah. Mas enquanto cá ficar jamais o esquecerei. Viva a vida assim, preto e branco, grávido de mim, mas noite. Largo a vida e deixo-a para trás. Fujo para a ilha onde tu estás a viver em paz.
sejam bem-vindos ao episódio 11 do Espicaçar. E para esta semana temos à conversa connosco mais um convidado especial e surpresa e também um grande amigo já agora, que apesar de já conhecerem a sua voz, acabaram de ouvir a canção e para muitos já foi reconhecido, para outros vou manter um pouco mais, digamos, em suspense. O pensamento aforismos que escolhi para esta semana, imaginem, é de um escritor, é de Marcel Proust e diz assim, é muito interessante e tem muito a ver, obviamente, ou uma parte da vida do meu convidado está relacionada com este pensamento, suponho, parte do princípio. E diz então o aforismo, com os prazeres dá-se o mesmo que com as fotografias. O que apanhamos na presença da criatura amada não passa de um negativo. Revelamo-lo mais tarde, uma vez em casa, quando encontramos à nossa disposição essa câmara escura interior cuja entrada é proibida enquanto há gente à vista. Vale a pena reouvir, voltar a ouvir se quiserem, é de Marcel Proust, como disse. Muita gente o conhece, foi um grande escritor francês, do mundo de origem francesa, mais conhecido, a sua obra mais emblemática é Em Busca do Tempo Perdido. Quem não leu esta obra, vá a correr ler, vale a pena, é uma obra espetacular, é um dos melhores romances que li até hoje. Não sei se sabem, foi publicada em 7 partes, entre 1913 e 1927, e já agora, uma informação adicional, Marcel Proust nasceu ainda no século XIX, em 1871, depois foi mais precisamente em julho de 1871, e faleceu em 18 de novembro de 1922 em Paris. E agora, a partir deste episódio, vou querer dar mais tempo aos meus convidados, e será o caso, que bem o merecem, e por isso vou dispensar as habituais notícias da semana que mais nos marcaram, como normalmente tem sido até aqui, pois existem canais a dar com pau, digamos assim, para notícias e até para fake news, e assim vou, a partir deste episódio, reorientar este conceito de podcast, o vosso Espicaçar, mais para a conversa com os nossos convidados. Conversar faz bem à alma, é importante e por que não? O que fizemos até agora foi também e necessariamente uma aprendizagem, eu diria desta maneira, e apuramos que o que mais importa é ouvir quem tem de facto coisas interessantes para dizer e que por isso merecem ser partilhadas. O Espicaçar é de facto, pelo menos assim queremos entender e compreender e assumir, um espaço de liberdade, e vou obviamente conceder aos meus convidados isso mesmo, liberdade para dizerem e partilharem o que acharem por bem, o que lhes der na real gana, isto é, espicassem. É para isso que serve o Espicaçar. Vamos a isso. O meu também amigo Pedro Capelas é músico, cantor, compositor de canções, fotógrafo profissional, também foi um pouco jornalista, já vamos ver de que forma, ou como é que isto se enquadra na vida dele. Também poeta e contista, ele vai assumir ou não esta faceta, apaixonado pela vida, humanista, grande observador, bom pai, bom companheiro, isto terei que confirmar com a Filomena, mas fica para outra altura, amigo do seu amigo e por aí. Fez parte de várias bandas, do Moonshiners, Grávida, Manga Curta, e também, juntamente com o nosso amigo comum, Vantrina, fez parte do projeto interessantíssimo, O Seu Contrário. Pedro Capelas nasceu em 75, é um jovem rapaz, na música é autodidata, sendo a voz o seu instrumento principal, desde 1992. Desenvolveu também a aprendizagem dos instrumentos, guitarra, baixo elétrico e bateria. O blues é a área musical onde se sente mais confortável, sendo que o rock, o jazz, o fado, o country e o eletrónico são também áreas que já trabalhou. Fundou projetos como Peter Mulder, Red Lam e Grávida. Marcou a sua presença nas bandas, como já foi dito, de Moonshiners e O Seu Contrário. Desempenha diversos trabalhos ligados à área musical, como atuações ao vivo, trabalhos de estúdio, participação no cinema e televisão. Novelas da TVI, por exemplo, produção de eventos, produção musical, gravação digital, técnico de som, montagem de palcos, montagem de PA e promoção e divulgação. Ufa! Tanta coisa que o meu amigo faz. Ultimamente ocupa mais o seu tempo com a fotografia, sendo um expert nesta matéria. É meu privilégio, é também uma honra e um prazer, um renovado prazer, diria, porque conversamos várias vezes, noutros contextos, obviamente que não este. Dizia então, é um prazer conversar com Pedro Capelas. Estás aí, Pedro? Olá,
Bom dia, Tudo olá. bem? Olha lá, Estou pergunto corado, quase. pá. Eu nem sabia que já tinha feito tanta coisa. Tu ficaste surpreendido. Eu já nem me lembrava, Já dessa nem te lista toda. lempravas do muito que tens feito. É verdade. Nós fazemos tanta coisa e dispersamos por tantos sítios e Nós lugares temos isso em comum. físicos. Temos isso em Também comum. temos isso em comum, não é? Mas tu parece que tu me bates aos pontos. Parece que tu fazes mais coisas do que eu. Eu acho que consegui-me alargar um bocadinho mais que tu, mas não sei se a quantidade foi tão grande quanto a tua. Pois há aqui uma questão de quantidade e de qualidade, sendo que eu E, acho que a qualidade das tuas coisas é bem melhor que a minha. não, isso não se mede assim. Olha, eu pergunto sempre quase isto aos Diz lá. meus convidados, interlocutores. Pronto, de alguma forma já respondeste. Consideras que esta apresentação, que no fundo foi retirada da tua página Planeta Pedro Müller Capelas, creio que é assim Sim. que tens essa designação, tens lá muita coisa, vale a pena, aliás, diga quem nos ouve que vale a pena descobrir o Pedro Capelas também a partir da sua página, do seu mundo, do seu planeta, como ele diz, é uma designação muito interessante. Sim. Achas que isto te esgota enquanto homem dedicado às artes, à cultura, enfim, ou não? Bem, vamos lá ver, eu acho que isto tudo está tudo interligado, não é? Se calhar eu vou divagar agora aqui por um assunto que não tem nada a ver, mas no fim de tudo vamos perceber que tem tudo a ver. Nós quando nos tornamos pais e temos filhos, nós sentimos se calhar existe um sentimento à nossa volta, ou esse sentimento cresce dentro de nós que estamos resolvidos, que cumprimos uma missão, não é? E é a mesma coisa com a nossa profissão, porque há pessoas que só tiveram uma profissão uma vida inteira, ou com as nossas profissões, não é? Nós achamos que ao fim de muitos anos nós temos aquele sentimento é uma espécie de um peso nas costas, um peso bom, não é? De que cumprimos várias funções. E eu sinto isso, eu já conversei com pessoas, não com amigos, mas com conhecidos que eu fui conhecendo ao longo da vida, porque os meus amigos compreenderam perfeitamente bem e eles aceitam isso em mim, que as pessoas reagem para mim como, tu és uma pessoa frustrada, não é? Porque na música não conseguiste chegar, enfim, ao estrelato, não é? Tens essa mágoa, tens esse problema contigo, ou já resolveste mas eu estou a tentar explicar exatamente o contrário. Que portanto, essas pessoas que me abordam e que falam comigo às vezes e que tentam compreender, não é? Porque eu acho que quando a pessoa fala comigo sobre esse assunto, ela está no percurso da tentativa da compreensão. E depois eu explico e as pessoas chegam lá. Eu sou das pessoas mais completas e mais satisfeitas que existe. Quer dizer, o estrelato muitas vezes é a parte má de exercer uma profissão ligada a figuras públicas. Exatamente, ligada a atividades artísticas ou sendo uma figura pública. Portanto, eu tive o gozo, o prazer de trabalhar tantos anos, que eu trabalhei mais de 15 anos seguidos somente da música. Portanto, eu já trabalho há mais de 15 anos na música, mas eu trabalhei 15 anos seguidos sem fazer absolutamente mais nada. A minha única profissão era músico. E deu-me um prazer, um gozo, e toquei em tanto lado, e cantei para tantos públicos, e até para fora graças ao Vontrina, que é o nosso amigo em comum, e com a Cristina no Brasil e Portugal. E foi um prazer muito grande. Portanto, eu sinto-me perfeitamente com o ciclo fechado, satisfeito e pronto. Para responder à tua pergunta, acho que sim, acho que me apresentaste muito bem, porque ao fim e ao cabo foi um confirmar, não é? Tu falaste em todas as coisas que eu já exerci e que eu fui aprendendo ao longo da vida e que eu fui fazendo e realizando e eu já nem me lembrava, não é? Eu já vou detalhar algumas porque tenho, como deves saber e calcular, embora a gente saiba um pouquinho, já tínhamos falado um pouco sobre isso, mas nunca aprofundamos, mas para quem não conhece é interessante a tua perninha, por exemplo, no jornalismo, já lá vamos. Diz-me uma coisa, a canção que acabamos de ouvir é um inédito, foi composta agora durante a pandemia e já agora, porque é que se chama Preto e Branco? Ou terá a ver alguma coisa, infelizmente, com esta questão? Então agora, é assim, o projeto Grávida nasceu em 2005, portanto a música que tu passaste, o Preto e Branco, foi escrita nessa altura, um bocadinho antes, talvez em 2004. Depois houve, entretanto, enfim, eu meti-me noutros projetos, tal como tu disseste, eu tive muitos projetos, e houve uma altura que eu toquei com 8 bandas ao mesmo tempo, portanto eu andava sempre muito envolvido, e os Grávida ficaram para trás. Grande maluqueira, tocar com 8 bandas ao mesmo tempo. Pois, Como é que aguentavas?
As coisas não se passam bem assim. Portanto, durante uma temporada, durante 2, 3, 4 anos, eu tive assim 8 projetos. Uns chegaram a tocar ao vivo, outros não passaram do estúdio. Portanto, havia assim muitas coisas. Mas, de qualquer maneira, Os Grávida era uma coisa de peso e de responsabilidade, porque eu sempre cantei em inglês, em quase todas as minhas bandas. Houve muito poucas bandas a cantar em português. E eu sentia que Os Grávida era uma coisa que eu queria fazer bem feita. E então, como as coisas não estavam a correr de feição para ti, era isso. E então não seguiu. Mas eu, entretanto, tal como tu disseste, agora dediquei-me à fotografia, mais recentemente. Aliás, isto eu já vou explicar melhor, mas a fotografia foi a minha primeira profissão, antes da música até. Portanto, eu ainda era um jovem, antes dos 18 anos já eu exercia, não profissionalmente, mas eu tornei-me fotógrafo nessa altura. Foi quando, agora, muito recentemente, já exercendo uma outra profissão e vivendo uma outra vida, né, com mais peso e mais responsabilidade, já com um filho e por aí fora, em que eu senti a necessidade de voltar para a música. E foi quando Os Grávida voltaram então a estar em cima da mesa. E não é fácil cantar em português, não é fácil no meio de uma vida com uma profissão e com uma agenda completa e com um filho voltar a ter tempo para a música, mas era necessário. E foi aí que então foram escritas mais músicas, que eu ainda não tenho prontas para te divulgar, portanto não passam de gravações de sala de ensaio, portanto são coisas muito rudimentares que não têm qualidade para passar ainda, mas em breve mostrar-te-ei, como é óbvio. Então isto está na calha, desculpa lá, Os Grávida, que eu conheço várias músicas, tenho acompanhado direto ou mais indiretamente, neste caso, o teu projeto. É para depois ficar mais consistente num álbum? Vocês vão para a estrada? Sim. Estão a pensar fazer espetáculos? Fala-me. Sim, portanto, tu há bocado perguntaste se foi durante a pandemia que eu escrevi alguma coisa. Foi precisamente a pandemia que interrompeu a evolução do regressar do projeto Grávida. Portanto, eu escrevi, portanto, letras novas e músicas novas a meados de fevereiro, penso eu. Juntei uma banda completamente diferente, portanto já não são os mesmos elementos. Eles gostaram muito, portanto tive esse prazer também. Um deles é um baterista com quem eu trabalhei muitos anos numa banda chamada Headlamp, e ele adorou voltar a trabalhar comigo e achou uma excelente ideia, gostou muito das músicas, eu tive uma recepção ótima e foi isso também que me ajudou a motivar e a ter mais força para então assegurar que Os Grávida vão continuar. Claro que eu não sei se isto vai tudo para a frente ou não depende dos músicos, infelizmente os músicos têm uma grande dificuldade às vezes a passar a sua mensagem, não é? A passar o seu trabalho e a fazer com que os profissionais da música apostem neles, não é? Que gostem do seu som. Muitas vezes eles nem chegam a ouvir, nós enviamos maquetes para a Sony, para montes de... Isso é outro mundo, não é, Pedro? Isso é uma coisa de facto... É muito difícil. Devia de haver um canal próprio para, pelo menos os músicos novos, os músicos não são conhecidos, atenção, não é? Os músicos já existem. Os que querem surgir novamente, os que querem surgir no mundo da música de novo, começar do zero, devia de haver um canal para serem ouvidos. Pronto, não gostam, não é aquilo que estamos a querer apostar neste momento, ok, mas pelo menos foram ouvidos, e eu acho que isso era importante. Já agora, deixa-me dizer-te uma coisa, interromper o teu raciocínio, portanto, em Portugal, e creio que isso será, e tu terás melhor conhecimento disso do que eu, será mundial, será internacional, essa ideia de haver uma instituição ou uma organização, digamos, mais partilhada e geral para a recepção de novos músicos, até porque nós às vezes somos confrontados com projetos, uns muito interessantes e que valem a pena, ainda bem que surgem e que têm espaço, mas depois há outros que, meu Deus, não é? Deixam muito a desejar, sabendo nós que depois, paralelamente, porque vamos conhecendo pessoas como tu e outras bandas e de facto nós perguntamos, como por exemplo eu já fazia essa pergunta, porque é que os The Moonshiners foi uma banda espetacular para quem gosta do género rhythm blues e coisas e por aí, porque é que não vingaram, porque é que não estão ainda berra nos palcos a serem solicitados, sendo que fizeram uma carreira interessante, também podes falar nisso, mas de facto essa reflexão convém que nós possamos usar qualquer espaço como este para lamentar isso, não é? Porque é que há bandas que estão aí a ter todos os palcos, digamos, e todos os focos, vamos pôr a coisa desta maneira, e outras que, comparando em termos de qualidade, ficam mais para trás, não é? Ou não têm... Sim, eu acho que não quero correr o risco de parecer injusto, mas eu penso que seja uma resposta fácil. Eu acho que em Portugal existe muito o dar trabalho por amizade, não é? Portanto, se tens uma ligação com alguém que tem o poder de te dar um trabalho... A velha cunha. Pronto, a cunha, era isso, é essa a palavra que eu não me lembrava. Eu acho que é mais isso, aquele facilitismo, eu conheço um gajo... Em Portugal muitas bandas novas surgem porque há elementos
da banda que já tocaram em bandas conhecidas. Pronto, e é sempre assim. Mas isto aqui já não tem muito a ver com cunhas. Tem a ver que são músicos que já estão a trabalhar, já estão no ativo, conhecem pessoas de editoras, conhecem pessoas de managers. Portanto, os managers em Portugal são muito importantes. Só existem aí 4 muito importantes ou 3 muito importantes no Portugal inteiro, e eles estão ligados com todas as organizações de festas do país inteiro, e eles impingem, é mesmo assim, eles têm um livrinho com aqueles artistas. Monopolizam o mercado, é isso? É um monopólio, pronto. Sim. Portanto, e eles impingem aqueles músicos às festas do país inteiro, e as festas só têm que escolher daquele livrinho que eles já têm, não podem escolher outro fora do livro, pronto. Portanto, isto até é bom. Isto é bom. É bom para os músicos que já existem e que estão no ativo. E, portanto, desta forma é mais fácil criar uma banda nova. O baterista daquela banda que está sempre a tocar todos os verões forma uma banda nova, informa o seu manager, o manager mete ele a tocar, informa também a pessoa da discográfica, da empresa discográfica, gostou do som, ok, é porreiro, vamos gravar. Entretanto, chega um artista novo e a discográfica não tem espaço, porque em dezembro, é aprovado o orçamento para o ano seguinte, e aquela editora diz, olha, já estamos cheios, já não vamos aprovar mais bandas para o ano que vem, portanto, eu não consigo. Portanto, é mesmo assim. Pedro, tu estás a fazer um raciocínio bastante pedagógico e interessante. Eu não conhecia tudo isso e muita gente não conhecerá, e para as pessoas também perceberem os mecanismos, o que é que está por trás às vezes deste tipo de atividade, não é? É mesmo assim, Portugal é um país pequeno e não cabemos cá todos. Agora, é preciso arranjar uma maneira de ultrapassar tudo isto, fazer um bypass, não é? Com uma linguagem técnica da música, fazer um bypass, que é passar por cima de tudo isto, estas dificuldades, e chegar lá. Chegar às pessoas que nos podem ajudar. E tem que chegar com antecedência, há um timing certo. Por exemplo, eu em setembro consegui chegar a uma editora, que eles ainda não fecharam tudo para o ano que vem. É uma boa altura para eles ouvirem com calma e perceberem se vão me incluir no orçamento do ano que vem ou não. Obviamente que depois há aqui muita coisa implicada. Então, mas eu não vos conheço lado nenhum, nunca vos vi. Há assim uma certa arrogância, não é? Mas isso vão ouvir a maquete, não? Ou vão perceber? Nem sempre funciona. A maquete, mas é só isso. Eu, se fosse uma pessoa que trabalhasse numa editora, eu queria ir para a rua, eu queria ir ver as novas bandas a tocar nos bares, eu queria ver como é que eles se portavam, qual era o comportamento deles. Mas não há olheiros, entre aspas, como no futebol. Eu não sei, não tenho conhecimento disso. Eu acho que não. Em Portugal acho que há uma grande arrogância, não é? Então, Pedro, desculpa lá chamar de Peter, que é os amigos, que tratamos-nos assim às vezes, mas então vamos fundar aí uma cena de olheiros para a música. Ou fica o desafio para alguém. Mas depois terias a mesma dificuldade, não é? Quando tu tens uma informação na mão, tu és um desconhecido, não estás no meio, vais pegar nessa informação e vais tentar vender a quem, não é? Ninguém te vai ligar nenhuma. É verdade. Vais ter que insistir muito, provavelmente vais conseguir, mas não é fácil. Olha, o teu raciocínio está ótimo, estamos a aprender. Estamos a aprender muito. Como tu sabes, eu escrevi um livro há muitos anos atrás e tentei também vender o meu conceito, o meu livro, e tentei que fosse editado, e zero. Como tu sabes, editar um livro... É muito complicado. Disco, tudo que é artista, até eu tenho amigos que são escultores, tiraram artes plásticas, não têm como trabalhar. Portanto, mas tu já agora que estás a falar nisso, para isto é como as cerejas, tu aqui há tempos desafiaste-me, entre aspas, foste falando e alimentas um pouco ainda essa ideia, ainda bem, fundar uma espécie de grande associação ou de uma entidade, um organismo, eventualmente, porque não uma empresa, para agregar várias áreas artísticas. Isso foi algo romântico que já te passou ou ainda alimentas... Ou ainda acreditas nessa ideia? Ou achas que o problema com todas as ideias que nos vão surgindo, e tu és um idiota também como eu. Obrigado. Somos dois. E nós, os idiotas, quando nos deparamos com um conceito, nós ficamos entusiasmados. Vamos fazer isto vai ser, como eu costumo dizer, vai ser brutal, não é? Só que depois, mais à frente, quando estamos a estudar o conceito e como é que vamos realizá-lo, onde é que seria bom fazer, quanto dinheiro é que vamos precisar, que pessoas é que podemos juntar a isto tudo. Quer dizer, nós começamos a ver as impossibilidades. É claro que se nós continuarmos a lutar e insistir e andar mais para a frente, as impossibilidades começam a ser ultrapassadas. Só que nós, a nossa vida, temos tanta coisa para fazer. Era isso que eu ia dizer, às vezes não temos tempo para tudo. Torna-se impossível. Mas eu tenho, isto agora desviando um bocadinho a conversa, um bocadinho mais para a esquerda ou mais para a direita, como preferirem. Eu tenho, como tu sabes, eu estou num mundo de muitos músicos, eu conheço muitos músicos. Felizmente, alguns dos meus amigos músicos conseguiram virtuar, eles são músicos que estão na estrada, que estão a dar concertos. E eu conheço alguns muito bons, que já assisti a várias coisas vossas. Sim.
eles tiveram que ultrapassar todas estas dificuldades. Não houve necessidade de abrir uma empresa, não houve necessidade de abrir uma produtora, não houve necessidade disso, mas eles tiveram que fazer tudo sozinhos. Tudo aquilo que era esperado de uma empresa apoiar uma banda ou suportar uma banda, que é levá-los para um estúdio, acreditar neles, dar-lhes todas as condições e as condições para que eles se inspirassem e fizessem a melhor música possível. Tudo isto é feito pago pelas próprias bandas, pelos próprios músicos, e eles estão a conseguir. Portanto, é uma forma depois divulgam-se pela internet, como eles também conhecem outros músicos já famosos, tentam incluir-se em espetáculos e fazer as primeiras partes. Não é fácil isto, atenção que não é nada fácil. Pois, claro. Pedro, mas diz-me uma coisa, já que estás a falar nisso, portanto, a questão durante, a gente sabe, fazendo a história um bocado da música no mundo e particularmente em Portugal, os discos já não é fazer sair um CD para com isso ser um espelho, ser digamos, uma montra para a banda. Isso agora, como acabaste de dizer, é mais as plataformas na internet, determinadas... Sim, agora o ter um CD na mão com um trabalho gravado, isto estamos a falar da música, né? É uma vaidade. Todos os músicos que querem passar por essa parte têm a sua gravação, passam pela parte de estúdio, que isso é inevitável, tem que se gravar, não é? Para ter um trabalho, quer seja na internet, quer seja em formato digital, em CD. Tem que ser bom. Muitos deles até fazem depois, gravam, porque há empresas cá em Portugal que fazem isso, em vinil. Portanto, estamos a regressar para o disco em vinil. Sim. É interessante essa onda. Pronto, eu gosto de discos em vinil. Sim, e fica muito interessante, atenção. Porque por causa de todo o conceito, toda a imagem à volta, tem uma capa, tem uma fotografia, tem uma imagem... E o romantismo da própria história da música que está associado aos discos em vinil, não é? O boom, o desenvolvimento, digamos, de toda esta indústria. Pronto, eu acho que, como eu estava a dizer, ter o formato disco seria sempre uma vaidade, porque a facilidade, quer dizer, o consumo é tão grande na internet, não é? Porque quem consome mais são os jovens, não é? As pessoas entre os 20 e os 30, pronto. Esses são os que consomem mais. Nós, com 40 e com 50 e com 60 anos, obviamente também compramos música, mas é uma minoria, não tem quase influência no mundo das vendas, não é? Então, e já agora que estás a falar nisso, como é que se dá a rentabilidade, como é que há as contrapartidas financeiras em relação a isso? Como é que eu penso que agora as coisas estejam um bocado diferentes. Portanto, agora um artista neste momento que venda muito ganha cerca de 2 cêntimos por cada música que que é ouvida. O público baixa ou ouve no Spotify, naquela loja da Apple, que eu não me lembro agora o nome. A Amazon e essas... Chama-se iTunes. iTunes, sim. Portanto, cada vez que alguém ouve uma música, 2 cêntimos, está sempre a cair. Obviamente que nós dizemos assim, 2 cêntimos, os músicos agora não estão a ganhar nada. Não é bem assim, porque antigamente vendia-se 1 milhão de discos. Hoje ouve-se 4 ou 5 ou 10 milhões de vezes a mesma música. Pois, isso tudo... Portanto, 10 milhões vezes 2 cêntimos, se calhar é algum dinheiro. Dá não papel. É muito, mas dá papel. Portanto, desde que a direção de autores e desde que a editora que representa aquele disco e aquele autor sejam honestos e paguem aos artistas, as coisas correm bem. Cá em Portugal depois, é mais a Sociedade Portuguesa de Autores, não é? É a Sociedade Portuguesa de Autores em Portugal. O que é que acontece? Os artistas depois têm a segunda parte, que é os espetáculos. Isso sempre foi assim. E ganham dinheiro com o espetáculo. Mas dá-me a sensação que muitas bandas, muitos cantores, muitos músicos em geral, uma parte substancial do seu rendimento vem mesmo dos espetáculos ao vivo, não é? Sabemos isso. E agora agora mudando um bocadinho de rumo, como é que tu viveste tudo isto? Ainda estamos a viver, infelizmente estamos confinados ou semi-confinados, com tudo o que isso quer dizer e implica. Como é que, já ouviste falar em plataformas como Volt Live, uma que eu conheci recentemente, enfim, que é não só para a música, mas para os espetáculos em geral, vão surgir outras coisas, estão a surgir ideias muito interessantes, tenho acompanhado de forma um pouco mais indireta, mas dá para perceber. O novo normal está aí, ou já está aí. Como é que vai... Tu não alinhaste muito, infelizmente, digo eu, não alinhaste naquela ideia de vários músicos fazerem nas plataformas e nas redes, embora isso, a rentabilidade disso também, enfim, fosse duvidosa, mas tu não alinhaste nisso, pelo menos eu não me apercebi. Mas tu achas que esse é um outro caminho, de irem para as plataformas, ter o seu palco, o seu estúdio em casa e depois partilhar até à exaustão pelas redes,
porque os trabalhos, embora se esteja a retomar, não é? E houve aí agora exemplos recentes, mas achas que os concertos, aquele formato de concerto, de ajuntamento, de festival, etc., isso vai mudar muito, não vai? O que é que tu achas disso? Bem, estamos a falar agora no contexto da pandemia, não é? Sim, particularmente. Só fazer aqui um parênteses. Eu, enfim, tive algumas ideias para mim enquanto músico, para durante a pandemia... Não reveles tudo, senão roubam-te as ideias. Não há problema. Não há problema de as roubar, porque, aliás, era uma imitação do que os outros artistas também estão a fazer. Mas eu acabei por não as concretizar. Qual foi a ideia que eu fiz? Eu não sei se tu reparaste. Pronto, eu no meu Facebook particular, que eu tenho um Facebook artístico e tenho um Facebook particular, coloquei só para os nossos amigos, portanto tu estavas lá incluído, mas se calhar não deves ter visto. Muitas vezes não cai no feed diário de toda a gente. Mas juntei-me com uma grande amiga que também é músico, é baixista, com a Fabiana Costa. Conheço, sim. E fiz vídeos diários, portanto todos os dias caía lá e ainda fizemos uns 15, não sei quantos fizemos, mas entretanto o meu trabalho retomou na outra área, na fotografia, e eu deixei de ter tempo. Mas fiz vídeos diários em que nós tocávamos uma música, os dois, ela muitas vezes tocava num cavaquinho ou tocava numa guitarra também como eu tocava guitarra e cantava e fazíamos ali umas coisas giras e as pessoas depois, os nossos amigos, enfim, publicavam por baixo as suas opiniões e foi ali uma interação muito interessante. Portanto, esse foi a minha ideia para entreter os nossos amigos que estavam em casa e estavam chateados com isto tudo. Enfim, toda a gente tinha muito para fazer, mas isto era mais uma coisa para eles. Fizeram isso através de uma plataforma ao vivo? Eu infelizmente não acompanhei. Isto foi feito, portanto nós gravámos simplesmente da forma mais rústica possível com o nosso telemóvel e publicámos diretamente. Não houve assim uma coisa muito sofisticada a nível tecnológico. Essa é a primeira parte. Segunda parte, o que se passa agora durante a pandemia e todos estes eventos e live shows que houveram da parte dos artistas não foi para ganhar dinheiro. Ninguém ganhou nada com isto. Pronto. O que se ganhou, e essa parte é muito interessante, e obviamente sempre existiu, foi da parte dos artistas poderem estar junto dos seus fãs. Pronto. E essa parte é muito importante. Não, quer dizer, os artistas sentiram a necessidade de, durante uma altura tão chata, atenção, isto nós achamos que a pandemia foi muito chata e realmente houve pessoas que passaram muitas dificuldades, pronto, sem falar dessa parte. Mas houve tempos do ser humano muito piores, como guerras e fomes, claro. E misérias e outras coisas. Pronto. E mesmo no tempo presente, noutras partes do mundo, há coisas bastante piores. Mas pronto, sim, nós passámos uma altura muito chata aqui em Portugal. E os artistas de todo o mundo, incluindo alguns portugueses, que já chegaram um bocadinho tarde, mas chegaram, sentiram a necessidade de estar junto dos seus fãs. Eles estão em casa, eles estão chateados, vou estar ali meia hora. Portanto, quando eu digo 2 horas, 1 hora, meia hora, o tempo que for preciso, estamos ali, e todos eles, eu sei que eu sigo alguns artistas no Facebook, como é o caso da Melissa Etheridge, que é uma cantora americana, e ela, muito querida, todos os dias lá aparecia de pantufas e de pijama, em frente, até ela tinha uma hora certa, que acho que era às 3 da tarde, todos os dias era assim uma coisa. Depois eu já apanhava às 10 da noite aqui em Portugal, e então ela lá vinha com a guitarra dela, com o iPhone dela no meio da sala. Depois, entretanto, aquilo ficou tão sofisticado que ela contratou mesmo uma empresa uma produtora de televisão e ficou assim. Não, houve coisas muito interessantes, não é? Apesar de tudo, portanto, isto foi o que se passou durante a pandemia a nível mundial e também cá em Portugal. Eu sei que o Salvador Sobral ele já fazia. Foi dos primeiros a fazer isso. Sim. Ele já fazia antes da pandemia, antes de toda esta história, e ele tinha vídeos que ele publicava no YouTube com um amigo dele, que é um excelente guitarrista, em que ele cantava em jardins, cantava num sótão, cantava numa casa de banho, em qualquer sítio, ou dentro do carro. Portanto, o Salvador Sobral é um gênio. É verdade. Ele vai estar sempre a inovar e a fazer coisas giras. E então, isso foi o que se passou e essa parte é muito interessante. Mas ninguém ganhou nada com isto. Isto não se ganha dinheiro. Isto foi simplesmente para estar ao lado dos fãs e essa parte é importante. Portanto, obviamente que isto não foi pensado com uma segunda intenção, não é? Foi pensado naturalmente. Foi genuíno, em muitos casos, não é? Foi genuíno, de facto. E portanto, isto vai valorizar os concertos no futuro. E tu perguntavas se isto agora veio para mudar. Eu penso que há agora uma facilidade das pessoas dizerem agora mudou tudo, os tempos são diferentes no mundo. Não, o novo normal, o chamado novo normal. Os tempos não vão mudar. Infelizmente não vai mudar nada. Portanto, o que a pandemia pôs a nu e que descobriu foi que o mundo está mesmo muito mal. Muita poluição, muito ódio, as pessoas estão muito afastadas,
trabalhamos excessivamente, nós trabalhamos demais. Isto pôs a nu várias fragilidades da humanidade, mas já estavam sentidas, mas agora foram acentuadas, digamos assim. Além de que pôs a nu também várias fragilidades de todos os governos do mundo. O serviço de saúde, o serviço do ensino, tudo isto percebeu-se que está fraco e que está tudo preso por fios, e então desmoronou-se facilmente. Pronto. É verdade. Mas essa é a parte boa, é que quando isso acontece, existe uma reconstrução, porque nós somos como pequenas formiguinhas, não é? O ser humano tem esta facilidade, o ser humano é muito inteligente, é um animal muito inteligente, e portanto tem a capacidade de reconstruir. Ótimo, tudo bem. Infelizmente vai voltar tudo como estava antes. Estamos a chegar ao fim. Agradeço então a amabilidade do nosso convidado deste episódio, Pedro Capelas, o episódio número 11. Foi necessariamente mais curto, falamos apenas de uma parte, não é? Talvez possamos voltar a ele, falando mais da fotografia, da sua intervenção no jornalismo, portanto, tudo aquilo que foi dito na primeira parte, enfim, na introdução, na apresentação, na sinopse biográfica do meu convidado. Abrimos este episódio do Espicaçar com uma canção e vamos então fechar também com uma canção interpretada por Pedro Mulder, como não podia deixar de ser. Esta canção tem como título Medo de Agir e espero que gostem tanto dela como eu. Sejam pacientes, continuem a desconfinar, com tudo o que isso quer dizer e implica, com segurança, com atitude quanto basta e também com boa disposição, cuidando como convém da nossa saúde, como nunca. Procurem ser felizes e até ao próximo Espicaçar, que, como sabem, podem ouvir no Spotify, no Castbox, no YouTube, também diretamente na nossa página pessoal, na nossa página e grupos de Facebook, bem como na nossa página de Twitter. O próximo episódio será o número 12, com mais um convidado especial e surpresa, e talvez, é uma pontinha do véu, vamos revelar, talvez seja um ator. Logo se vê. Então, fiquem bem, saúde e até ao próximo episódio. Saber como parar para pensar. Sim, eu sei, mas porquê estou sempre com medo de agir e sempre a fugir de amar, de ser, de estar, de querer não ter medo de agir. Sombra do amor, vou estar sempre a surgir e com medo de agir. Perco a noite com sabor, tempo e amar, a saber como parar para pensar.